Oi, pessoal, tudo bom? A gente está aqui hoje para falar de quê? Ácido, base. Ácido e base. As funções orgânicas mais importantes, juntamente com sal e óxido, né? Então a gente vai ter ácido, base, sal e óxido. E Guga, isso cai no Enem? Ô, pessoal, bastante, tá bom? E como cai bastante, a gente tem que estar sempre ligado. É uma função da química inorgânica. Base, sal e óxido. Então vamos lá, vamos começar com ácido e base. Vem comigo para uma questãozinha do Enem. Vamos partilhar a questão. Olha aí. Vem comigo. Vê, pessoal, ele colocou lá. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, economicamente e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Aí os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o H2CO3, que é o ácido carbônico, formado pela reação do gás carbônico, CO2 atmosférico, com a água, o ácido nítrico, o nitroso, o sulfúrico e o sulfuroso. Esses quatro últimos são principalmente a partir da reação da água com óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo do ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental, se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto confere maior acidez às águas da chuva. Pessoal, vê bem, vamos para o quadro aqui rapidamente. Se eu tenho um ácido sem oxigênio, o ácido sem oxigênio, ele é um hidrácido, não é isso? E os hidrácidos fortes, nós só temos três: HCl, HBr e HI. HCl, HBr e HI. HCl, HBr, HI. HCl, HBr e HI. Sendo o HI o mais forte deles, depois o HBr, por último o HCl. São os três fáceis, fortes, né? Já nos oxiácidos, a gente tem, pessoal, uma regra prática que vai ajudar, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, H2SO4 e H2SO3, HNO3 e HNO2. Guga, como é que eu sei quem é o mais forte aqui? Basta eu subtrair o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, tá? O número de hidrogênios ionizáveis. Então, aqui eu tenho 4 oxigênios e 2 hidrogênios ionizáveis, né? Então, 4 menos 2 dá 2. Esse ácido é um ácido forte, né? H2SO3, eu tenho quantos oxigênios? 3 menos 2 hidrogênios, 1. Ele é um ácido moderado, médio. HNO3, ácido nítrico, 3 menos 1, 2. Ele é um ácido forte. E aqui, 2 menos 1, 1. Ele é um ácido médio, moderado. Então, pessoal, quem é forte? H2SO4 e HNO3. A gente vai aqui agora olhar a questão, como é que o Enem colocou para a gente. Aí ele perguntou, quem são os dois mais fortes? H2SO4 e HNO3. Então, a resposta da questão, vamos lá marcar, né? Letra D de dado. Olha aqui, bonitinha e toda especial ainda de vermelho para a gente. Então, pessoal, esses são os dois ácidos fortes. Lembrando que H2CO3 daria 1, né? 1, porque 3 oxigênios menos 2 carbonos, menos 2 hidrogênios. 1. Mas o ácido que tiver carbono na química inorgânica, ele é fraco. É uma exceção, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Entenderam direitinho isso? A força do ácido. Foi isso que ele perguntou. Então agora vamos começar, vamos falar agora, sabe sobre o quê? Ácido e base. Vem-se embora.
Olha aí, pessoal. Vê bem. Lembrar, né? Ácido, a gente tem várias características. Uma bem interessante é o ácido fluorídrico, que tem uma cena bem engraçada em Breaking Bad, né? Onde o ácido fluorídrico ele derrete o corpo, então ele quer dar fim a um corpo. Mas ao mesmo tempo, o desavisado, o assistente dele, colocou numa banheira. E o ácido fluorídrico ele tem que ser guardado em recipientes de plástico, porque ele corrói vidro, ele corrói o material da banheira. Então, o ácido fluorídrico, que é o HF, é um ácido moderado, ele não é forte, não. Mas ele tem que ser guardado em recipientes plásticos, porque contato com vidro de cerâmica, ele corrói. O estômago, no estômago da gente, a gente tem HCl, que é um ácido forte, né? Mas o estômago é protegido. No entanto, pessoal, quando a pessoa tem uma azia, que esse ácido em demasia sai, né, pela entrada do estômago, pela cárdia, você sente o mal-estar, a pessoa tem que tomar um antiácido. E geralmente esse antiácido é um leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésia, mas, olha bem, que ele reage com ácido, formando sal e água. Mas olha bem, tem que ser uma base fraca. Você não pode botar uma base forte, não. Primeiro, porque neutralizaria todo o ácido, então ia ter uma revanche ácida. O organismo ia dizer, acabou o ácido, aí produzia mais e ia ficar pior ainda. E outra que era o incômodo, né? De tomar uma base forte, a pessoa podia morrer. Aí, olha, o hidróxido de magnésio, ele tem a característica de ser laxante. E o hidróxido de alumínio de ser constipante. Então, a pessoa, hoje em dia, quando toma os antiácidos, eles são uma mistura do laxante com o constipante para que a pessoa tenha equilíbrio, né? Sim, Guga, mas e o que é um ácido? Pessoal, segundo Arrhenius, ácido é toda espécie que começa por H. Então, HCl, H2SO4, HNO3, e que em água libera H+. E base é tudo que termina em OH. Então, para Arrhenius, ácido começa por H e base termina por OH. Deixa eu mostrar aqui no quadro que é muito legal, né? Então, se eu tiver aqui, ó, HBr, HBr é um ácido. Se eu tiver NaOH, NaOH é uma base. Então, se eu jogar eles, ó, na água, lembre-se, tá? HBr é um ácido e é um composto covalente, formado por não metais. Na água, vai dar o quê? Vai ionizar, dando H mais Br menos. Pessoal, se eu colocar outro ácido, por exemplo, H2SO4, joguei na água, lembre-se, eu tenho 2H, né? Então agora é 2H+, em solução aquosa, e SO4 menos 2. Se eu tenho 2H+, eu tenho que ter duas cargas negativas. E aí tem um detalhe. O H+, ele reage com a própria água. Ele reage com a própria água. Aí ele dá origem ao H3O+. A gente pode escrever H+, ou H3O+, que é o íon hidrônio ou hidroxônio. Veja, o H+, ele é um próton, né? Então, ele é tão reativo que ele reage com a própria água. Aqui eu tenho 2H+, então, quando reagir com a água, vai dar o quê? 2H3O+, mais SO4 menos 2. Já a base, pessoal, a base, ela vem de quem? A base é um composto iônico, metal com não metal, né? Então, na água, ela apenas dissocia, ela apenas separa, ó, dando o OH-. Lembre-se, ácido é claramente, né, identificado pelo H+, que ele libera. Ou você pode chamar também de H3O+. E a base pelo OH-. Então, ácido é quem produz H+, base quem separa OH-. Lembrando, para terminar, que ácido, pessoal, ácido sofre ionização, que é um processo químico de formação de íon. É um fenômeno químico. Por que um fenômeno químico, Guga? Porque ácido é covalente. Se ele é covalente, ele não tem íon. Então, ele na água produz o íon. E a base, ela sofre o quê? Dissociação iônica. Dissociação, pessoal, é apenas uma separação. Então, é um fenômeno físico. Então, ionizar
é um fenômeno químico, dissociar é um fenômeno físico. Então, depois que a gente vê isso, estamos prontos para continuar a nossa lutazinha aqui. Tudo bem? A gente já sabe o que é um ácido, a gente já sabe o que é uma base, a gente já sabe como eles se comportam, né? E o conceito de arrênios tem que ter, começar por H e tem que ter água, tá? Só há arrênios se tiver água. Então, um meio, né, para fazer a solução aquosa. Vem-se embora. Vamos agora para a parte da construção disso tudo. Então, pessoal, baseado nisso, olha, lembra que eu falei, o H+, que é liberado pelo ácido, né, produção, na ionização, reage com a água, formando o íon hidrônio. E a base libera OH. Então, pessoal, ionizar é o processo de formação de íon, que ocorre com composto covalente como ácido, né? Ele quebra, dando H3 ou mais e liberando o ânion. Aí lembre-se disso. Pessoal, se ele tem um hidrogênio, ele ioniza um. Se ele tem dois hidrogênios, ele ioniza dois. E assim vai, tá? Lembre-se que também temos os ácidos carboxílicos, ó, que é da química orgânica, quando ele tem C-O-OH. C-O-OH. Esse H é ionizável, tá? Então, por isso que ele é um ácido. Mas existe a ligação nesse tipo de ácido chamado pontes de hidrogênio, lembra? Quando eu tenho o hidrogênio de uma molécula ligada a flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio da outra. Essa ligação prende o H. Como ela prende esse H, diminui a força, porque a força do ácido é dada pelo seu grau de ionização. Então, ó, C-OH é uma caracterização dos ácidos orgânicos, chamado carboxila. Aí vamos lá. O ácido, pessoal, ele pode ser forte, fraco ou médio. Quem vai dizer isso é o grau de ionização. Ionizar, produzir H+. Quanto mais o ácido ioniza, maior a sua força. Se ele ioniza mais, ele tem mais íon. Se ele tem mais íon, ele é um melhor condutor de corrente elétrica e vai ter o grau de ionização. Então, o que é o grau de ionização, Guga? É o quanto ionizou em relação ao quanto eu coloquei na solução. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, adicionam-se 600 moléculas de HCl à água, sabendo que 540 estarão ionizadas. Pessoal, eu coloquei 600 moléculas e ionizei 540. Então, quanto é que ionizou? 540 de cada 600, 90%. Então, 90%, esse ácido é um ácido muito forte. Então, pessoal, lembra, segundo Arrhenius, tá bom? Quanto mais esse ácido ionizar, quanto maior a quantidade de íons, mais forte ele é. Então, pessoal, o hidrogênio, ele ioniza quando ele está ligado ao oxigênio, quando ele é um oxiácido, tá bom? Quando ele é um oxiácido. Quando ele é um hidrácido, ele ioniza normalmente. Guga, por que ele só ioniza ligado ao oxigênio? Por culpa da diferença de eletronegatividade. Então, pessoal, ácido ioniza, base dissocia. Lembrando para você que se ácido começa por H, base termina por OH, não é isso? Então, o ácido, ele sofre ionização, a base, por ser iônica, sofre dissociação iônica. Então, quanto mais a base dissocia, maior a força da base. Quanto mais ela dissocia, mais íon tem em solução. Então, ela conduz melhor a corrente elétrica e maior o grau de dissociação. Esse é o conceito de Arrhenius. Guga, tu pode explicar isso de novo um pouquinho mais? Posso. Veja, a gente vai vendo que se eu tenho, por exemplo, 100 mols de HCN, 100 mols de HF e 100 mols de HCl, e eu jogo isso tudo em água, vou jogá-los em solução aquosa, certo? O que é que acontece? Eles vão ionizar. Guga, todos vão ionizar igualmente? Não. É aí onde a gente vai separar quem é forte de quem não é tão forte, quem é moderado, quem é muito fraco. Então, ó, o alfa é o quanto ioniza pelo total, certo? O alfa é o quanto ioniza pelo total. Quantas moléculas eu coloquei de cada um? Coloquei 100 mols. Então, aqui vão ser 100 mols
Aqui vão ser 100 mols e aqui vão ser 100 mols. Imagine que no primeiro exemplo, dos 100 que eu coloquei, um só ionizou. Somente um ionizou, então é 1%. No segundo, dos 100 que eu coloquei, 41 ionizaram. Então, ionizou quanto? 41%. E do terceiro, de 100, 98 ionizaram. Então, é 98%. Logo, pessoal, se esse alfa for maior que 50%, o ácido é forte. Quanto maior, mais forte ele é. Se o alfa for menor do que 5%, ele é fraco, como é o caso do primeiro. E se o alfa for maior ou igual a 5, menor ou igual a 50%, ele é médio, moderado. Então, o primeiro que eu coloquei aqui, ele é muito o quê? Fraco. O segundo, ele é o quê? Médio. E o terceiro, ele é o quê? Forte. Então, é para isso que a gente tem o grau de ionização do ácido e de dissociação da base. Não é legal, pessoal? Aí, veja, a gente tem outros conceitos, né? O conceito de Bronsted-Lowry, onde ácido é quem doa próton e base é quem recebe próton. E tem o conceito de Lewis, onde ácido é capaz de quê? De receber par de elétron e base é capaz de doar par de elétron. A gente tem uma aula só sobre esse assunto que você provavelmente já assistiu. Então, olha, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quando ioniza somente um, ele é um monoácido. Quando ele ioniza 2, ele é um diácido. Quando ele ioniza 3, ele é um triácido. Aí tu vai dizer, então quando tem 1, ioniza 1, quando tem 2, ioniza 2, quando tem 3, ioniza 3, quando tem 4, ionizam 4. Cuidado. Vê bem, a gente tem dois exemplos, H3PO3, que tem 3 hidrogênios, mas só ionizam 2, e H3PO2, que tem 3 e só ionizam 1. Por quê? Eu falei sobre isso. Só ioniza hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, no H3PO2, eu tenho 3 hidrogênios, mas só um está ligado ao oxigênio. Então, só ioniza 1, por culpa da diferença da eletronegatividade. Já no H3PO3, eu tenho 3, mas só 2 estão ligados ao oxigênio, porque o oxigênio é bem eletronegativo. Então, só ioniza 2. Então, lembrar disso que é fundamental para a gente, tá? Então, pessoal, hidrácido é quando ele não tem oxigênio e oxiácido é quando ele tem oxigênio, certo? Lembrando que, olha bem, quando o ácido tem 2 elementos, ele é binário. Quando ele tem 3, ele é ternário. Quando ele tem 4, ele é quaternário. E assim vai. É uma característica assim, né? Só para a gente falar. Isso não é muito importante em prova, não. Agora, vê bem. Esse aqui é quanto ao grau de ionização. Fraco, menor do que 5. Lembra que eu falei? Moderado, entre 5 e 50. E forte, maior que 50, como eu mostrei aqui no quadrinho da gente, né? Para hidrácido, pessoal, às vezes ele não vai dar o grau de ionização, então tu tem que memorizar. Quem são os hidrácidos fortes? HCl, HBr, HI. 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 Quem é moderado? Somente HF, devido às pontes de hidrogênio, a flúor com hidrogênio faz ponte de hidrogênio, né? E fraco o resto. Importante, tá? E nos oxiácidos, Guga, como é que eu acho? Quando tem oxigênio, aí eu subtraio a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. Então, ó, se essa soma, essa subtração, né? Aqui, ó, 3 menos 3, 0. É muito fraquinho, né? Se tiver, ó, 4 menos 3, 4 oxigênios menos 3 hidrogênios, 1. Então, ele é médio. Se aqui, ó, 4 menos 2, 2. Ele é forte. E se a subtração der mais do que 2, aí ele é muito forte. Tá certo? Importante lembrar isso aí. Então, se eu lhe perguntar, o ácido de fórmula HCN, ele é o quê? Teve carbono, ele é fraco, né? Então, ele é um ácido fraco. Então, ele tem um grau de ionização menor do que 5%. Ele não é oxiácido, porque não tem oxigênio. Ele é ternário, é HCN, né? Só tem um hidrogênio, logo só ioniza 1. Então, ele é um ácido fraco. Ele tem um grau de ionização menor do que 5%. Certo? Vamos lá. Pessoal, tem os indicadores que você pinga para saber se ali está o meio ácido ou o meio básico.
A fenolftaleína fica incolor quando é ácido e fica rosa, vermelho quando é base. O alaranjado de metila, ele fica vermelho no ácido e fica alaranjado na base. E o azul de bromotimol fica amarelo no ácido e na base ele fica azul. Certo? Condutividade elétrica. Lembre-se, o ácido ele conduz corrente elétrica em solução aquosa. Quanto mais forte ele for, maior vai ser a condução de corrente elétrica dele. Certo? Guga, como é que eu dou nome? Pronto, aí agora é um grande momento. Veja, quando é um hidrácido, você apenas coloca hídrico. Como assim? Vê, ácido do cloro, clorídrico. Certo? Ácido do cloro, clorídrico. Se for ácido do bromo, bromídrico. Do enxofre, não vai dizer enxofídrico não, enxofre é sulfa, tá? Então é sulfídrico. Agora, CN, é carbono nitrogenídrico, Guga? Não, esse aqui é ciano. Então é cianídrico, extremamente venenoso, viu? Usado na câmara de gás. E os oxiácidos? Aí a gente tem que ter um cuidadozinho. Por exemplo, H2CO3 é o ácido carbônico. H3BO3, bórico. Aí tu deve estar dizendo, não estou entendendo nada. Vem cá, pessoal. É assim, ó. Olha que bonitinho. Vem comigo. Se eu chegar para você e lhe perguntar qual é o nome desse ácido aqui, aí tu vai dizer, eita, carbono é família o quê? 4A. Aí eu venho e faço o NOx dele, olha que bonitinho. Hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2. Então aqui, ó, menos 6 com mais 2, a carga dele deu mais 4. Se der igual à família, ele não é família 4A, a carga não deu igual à família, deu. Então ele é íquo. Ele é o ácido carbônico. Ah, Guga, entendi agora. Que legal, eu não sabia disso. Agora tu sabes, tá vendo? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, H2SO4. Qual é a família do enxofre? 6A. Então, se der 6, é íquo. Se der menos, é uso. Então, aqui, ó, mais 1, menos 2, né? Aí, ó, menos 8, com mais 2, menos 6, para dar 0, mais 6. Então, isso aqui, ó, foi, ó, igual a família. Se for igual à família dele, que é 6A, é sulfírico. Aí a gente chama de sulfúrico. Tá vendo? Sulfa-íco, sulfúrico. Então, o íco é a terminação igual à família. Por exemplo, se eu chegar para você e lhe perguntasse quem é esse ácido aqui, ó, HNO2. Aí tu faz nitrogênio, não posso assim saber biologia, né? Então é 5A. Aí eu venho, ó, mais 1, menos 2. Dá quanto? Menos 4, com mais 1, menos 3. A carga aqui deu mais 3. Ou seja, deu menor que a família. Então, se é menor que a família, você usa a terminação, sabe qual? Uso. Então, o nome dele vai ser ácido nitroso. Ah, Guga, entendi. Não é legal? É. E tenha cuidado com a família 7A. A família 7A, a gente tem que ficar muito atento, tá? Por quê, Guga? Porque a família 7A faz uma quantidade enorme de ácidos. Ó, HClO4, HClO3, HCl2 e HClO. Então, aqui, ó, o NOx dele é mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Nessa família especial, o maior de todos, como é o nome do maior supermercado? É o hipermercado, né? Então aqui vai ser, ó, em vez de hiper, você usa só pé. Então vai ser o pé clórico. Abaixo dele, o clórico. Abaixo do clórico, o cloroso. E abaixo do cloroso, o hipocloroso.
Então, esses são os principais ácidos que a gente precisa saber. Esse I que usa é bem importante, né, pessoal? Porque a família indica tudo para a gente. Não é legal? Então, ICO é quando o NOx for igual da família e uso quando for menor do que a família. Então, aqui, ó, o que eu acabei de mostrar a vocês, que é bem legalzinho. Certo? Lembre-se que quando for ó, uma família feita 7A, ele vai ter o quê? Hiperper, né? Ó, perclórico. Lembra que eu falei? Olha aí, ó. Perclórico, que é o maior, depois clórico, cloroso e hipocloroso. Então, pessoal, olha bem. A gente tem uma nomenclatura que é totalmente especial, que é quanto é o grau de hidratação. Essa nomenclatura não é oficial. Ela é uma nomenclatura não oficial, é usual. Então, a gente vai ter 3 prefixos, orto, meta e para. Vem para o quadro para eu mostrar que fica bem mais direto. Imagine, olha. Eu chamo esse ácido aqui, ó, H3PO4. Ele é o ácido que? Lembra? Ó, -8, mais 1, mais 5. A família dele é 5A. Então, ele é o ácido fosfórico. Se eu pegar ele e multiplicar por 2 e tirar a água, tá? É uma desidratação intermolecular. Vai dar o quê? Vê. H3PO4 vezes 2 vai nos dar o quê, pessoal? Vai nos dar H6P2O8 e eu tiro água. Aí, ó, virou quem? H4P2O7, tá? E se eu pegar ele e tirar água direto, olha que bonitinho. H3PO4, eu tiro a água direto, é uma desidratação intramolecular, vai dar HPO3. Então, nesse caso da desidratação intramolecular, ele é chamado de ácido metafosfórico, tá? É o que sofreu a desidratação dentro da molécula. Guga, isso cai? Geralmente não, mas sei lá, pode ser que caia, né? A gente é bom saber. E aqui, ó, esse daqui é o ácido, o quê? Pirofosfórico, tá? O que vem da desidratação. E o que era o ICO, somente o ICO, a gente chama de ICO ou ácido, por essa nomenclatura, ortofosfórico. Essa é uma nomenclatura quanto ao grau de hidratação, tá? É uma nomenclatura especial. Tira um print aí que vale a pena. Então, pessoal, note-se que tem várias maneiras de você dar nome ao ácido, né? Então, aqui, ó, tirei a água, virou piro. Se eu tirar a água direto, vira meta. Guga, e o que é um tioácido? Tioácido é quando eu troco, tá certo? Quando eu troco o oxigênio por enxofre. H2SO4 virou H2S2O3. Então, eu tirei um oxigênio e botei um enxofre. Enxofre é tio. Então, eu chamo ele de tioácido, ou ácido tiofosfórico, tiosulfúrico, tionítrico. É quando eu tiro um enxofre, é quando eu tiro um oxigênio e no lugar dele eu boto um enxofre. Guga, tu pode falar das obtenções? Posso ver. Primeiro, como é que a gente obtém ácido fosfórico? A partir de rochas fosfáticas. Fosfato de cálcio é posto para reagir com ácido sulfúrico, dando o ácido fosfórico. Isso é importante, viu? Ácido sulfúrico é a substância da química inorgânica mais usada no planeta Terra, tá? Ele é utilizado na fabricação de detergente, de bateria, de papel, de corante, de fertilizante, muito forte. Higroscópico, ele absorve a água do meio, né? Ele é um desidratante, ele carboniza a matéria. É o que está acontecendo aqui, ó. Ele está carbonizando a espuma, tá vendo? Ele é muito, muito forte, esse ácido, tá? Outro ácido importante, assim, da ação carbonizante dele, é colocar ácido sulfúrico no açúcar, tá? Não faça isso em casa não, porque fede muito, viu? E é perigoso. Olha aí. Você vai pegar o açúcar, né? Que é sacarose, e botar o ácido. Quando você botar, ó, um tempinho, pessoal, ele vai tirar toda a água, vai ficar só carvão.
vai subir assim o carvão. Cuidado, essa reação é muito perigosa. Ninguém pode fazer isso em casa, tá? Nem que você tenha o ácido em casa, você pode fazer. Além do mais, fede profundamente. Olha para aí, vê. Sabe isso que está subindo aqui? É o carvão. E essa fumaça é tóxica, viu? Tem que ser feita numa capela, num laboratório químico, para que ninguém seja prejudicado. Isso é o carvão puramente saindo. Interessante, né? Aí vê, pessoal, a gente tem aqui também a produção, olha daí, quando você vai ter a produção de ácido sulfúrico, tá? Usando uma ustulação pelo vanádio. O ácido nítrico, pessoal, é o que faz o trinitrotolueno, o do explosivo, né, da nitroglicerina. Também é importante de falar. E a água régia é uma mistura de ácido clorídrico com ácido nítrico, guarda isso, tá? Na proporção de 3 partes de ácido clorídrico para 1 parte de ácido nítrico. Ela dissolve qualquer metal, ela dissolve ouro, pessoal. A água régia dissolve ouro, tá? Que ácido normal não dissolve, né? A água régia é capaz de dissolver ouro. Olha aí, uma reaçãozinha aqui, ó. Reação carinha, né? Não dá para fazer muito não, né? Olha aí. Dissolve ouro. Então, é muito pesado, né? E olha aí, pessoal, tem um processo de Ostwald, né? Onde a conversão através de um catalisador do ácido nítrico a monóxido de nitrogênio, né? E utiliza a platina como catalisador. Então, isso aqui é um processo de Ostwald de obtenção. Você tem essa reação bem importante. Aí vê, pessoal, a gente viu que ácido era tudo que começava por H e base é tudo que termina por OH. A gente viu que ácido era o que ionizava, porque era covalente. Base dissocia, porque é iônico. Quando a base tem somente um OH, ela é monobase. Quando ela tem 2 OHs, ela é uma dibase. Quando tem 3, é uma tribase. E assim vai. Se tiver 4, feito hidróxido de chumbo, tetrabase. A base é bem mais simples. Ela é forte quando é da família 1A ou da família 2A. Guga, toda a base da família 2A é forte? Não. Berílio e magnésio são fracas. Berílio e magnésio é tão fraco que tu pode tomar magnésio, né? Que é o leite de magnésia. Então, qual é a base forte? Todas dão A e a das 2A, exceto berílio e magnésio. E a fraca, todo o resto. Outro critério bem interessante é esse aqui, vê, pessoal. Quanto à solubilidade. As bases solúveis são as bases da família 1A e o hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio é uma base que não é nem metálica, não é de família 1A, mas ela é solúvel, ela é uma exceção. A 2A é pouco solúvel, tá? E 3A, e o resto praticamente insolúvel. Então, quem é forte, 1A e 2A, exceto berílio e magnésio. E quem é solúvel, 1A e hidróxido de amônio. Tem que guardar isso, tá? A base de lítio pode ser classificada como: tem um OH, é uma monobase. É da família 1A, é forte. E é da família 1A, também é solúvel. Então, ó, tem uma hidroxila, monobase, tem um metal alcalino, ela é forte e solúvel, letra E. A base mais forte entre as citadas é prata, amônio, ferro, potássio ou zinco. Potássio, que é da família 1A. Então, lembrar que isso são fatores fundamentais, tá? Então, pessoal, se ácido começa por H, base termina por OH. Ácido produz íons na ionização, base separa na dissociação. Base fica rosa na presença da fenolftaleína e no azul de bromotimol fica azul. Vê bem, o nome da base é bem direta, é só botar hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de cálcio, hidróxido, então não tem muito problema, tá? O detalhe é quando é um metal de transição, porque ele pode formar mais de uma base. Quando ele tiver o maior NOx, ele é íquo, então hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. O menor, hidróxido ferroso. Hidróxido de chumbo 2 ou hidróxido plumboso, hidróxido de chumbo 4 ou hidróxido plúmbico. Então, o maior NOx é íquo, o menor é oso. Tá certo? Então, vê, pessoal. Uma das bases mais importantes no nosso cotidiano é a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, né? Que possui sua fórmula, qual é? NaOH, hidróxido de sódio. A gente tem que saber o nome disso aqui, tá? Sobre o hidróxido plumboso, que é o PbO2, ele é o quê, pessoal? Olha aí.
É uma base fraca, pouco solúvel em água, e é uma base, então ela reage com ácido, né? Então vamos lá. Qual é a resposta? Se é chumbo 2, ó. OH é menos 1, 2 vezes menos 1 menos 2, Pb mais 2. Não é isso? Entendi não, Guga. Vê, é assim, ó. Vem para o quadro aqui, ó. Se eu te perguntar qual é o NOx do ferro nessa base aqui, ó. FeOH3. OH, o NOx é menos 1. Então, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, aqui é mais 3. PbOH2. OH é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Pb mais 2. E assim a gente vai fazendo a nossa nomenclatura das bases. Não é legal? Eu acho bem legal, né? E aí lembre-se, né, pessoal? A base reage com ácido, formando quem? Sal e liberando água. É uma característica das bases. Olha aí. Vamos lá. Hidróxido de sódio. Sódio, soda cáustica, né? Base fortíssima. Ela absorve água do meio ambiente se você deixar o recipiente aberto. Ela fica paposa, tá? Ela é higroscópica. É uma base muito forte, viu? Desentope pia. Hidróxido de amônio. Essa base é uma base fraca, porém solúvel. Ela só existe em solução aquosa. Ela só existe em solução aquosa, tá bom? É a única base fraca que é solúvel. Outra bem conhecida é o hidróxido de magnésio, que a gente usa para acidez estomacal. Ela é uma base da família 2A, mas é fraca. Lembra que eu falei no começo da aula? Ela dá diarreia, né? Então ela é usada juntamente com a hidróxido de alumínio. Porque o hidróxido de magnésio é laxante e o hidróxido de alumínio é constipante. Então faz o grupo perfeito. E o hidróxido de cálcio é chamada cal extinta, cal hidratada ou cal apagada, que é usada para pintar também, né? Ela é usada na caiação. Então, pessoal, não esquece, os indicadores são substâncias que mudam de cor frente ao ácido, frente a uma base, e a gente já viu sobre eles, mas aí tem um quadrozinho para você. Eu sei que a aula é longa, mas o assunto também é importante. Gostou? Pessoal, dá uma força aí, segue o canal. Valeu, hein? Beijo.